Nós estamos há 2 meses falando aqui sobre as Sagradas Escrituras. Semana que vem, se Deus quiser, eu quero iniciar aqui uma série de mensagens sobre intimidade com Deus. Tá? Nós vamos concluir hoje um pouco do raciocínio sobre as Sagradas Escrituras. Se você pudesse colocar de pé para a leitura bíblica, por favor. Eu vou dar sequência na mensagem que comecei terça-feira passada. Por que eu creio na Bíblia? Você crê na Bíblia? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Tu, porém, 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O irmão consegue dizer amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo e me ensina a tua palavra. Amém. Podem sentar, amados, em nome do Senhor. Semana passada eu disse aqui com os irmãos sobre por que eu creio na Bíblia. E comecei dizendo: eu creio na Bíblia porque ela não é o resultado da visita de um anjo, na visão de alguém que se considera muito especial. Eu creio na Bíblia porque ela não é o resultado de alguém que entrou em transe e teve uma nova revelação. Eu creio na Bíblia porque ela não é o resultado de um bom texto, rebuscado e bem elaborado por um líder religioso qualquer, seja ele pastor, papa ou rabino. A Bíblia Sagrada é o resultado da inspiração divina, e eu falei isso aqui. Embora nós gostamos da expressão inspiração, o termo correto seria expiração, theos pneutos, o sopro de Deus. Quem inspira, eu disse aqui terça-feira passada, respira para dentro. Quem expira, respira para fora. Pedro diz que homens de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo de Deus. O sopro de Deus lhes trouxe a divina revelação para o desenvolvimento do pensamento de Deus na escrita sagrada. A Bíblia é tão divina, eu disse aqui, que os homens que a escreveram não tiveram sequer a liberdade de omitir os seus próprios erros e fracassos. Creio na Bíblia porque ela revela o homem segundo o coração de Deus, algumas vezes andando exclusivamente segundo o seu próprio coração e fazendo besteira. Creio na Bíblia porque ela me mostra a graça que perdoa, mas também me apresenta a justiça que julga. E eu disse aos irmãos aqui que nós precisamos estudar a Bíblia sob 2 perspectivas. E eu falei a primeira, a perspectiva do livro. Em algumas pregações eu tomei tempo aqui falando do livro, como manusear o livro.
como estudar o livro. Ontem eu estive reunido com o nosso superintendente da escola bíblica para a gente começar o desenvolvimento de um projeto de formação cristã na nossa escola bíblica. Nossa escola bíblica, a partir de janeiro, vai se tornar curso bíblico de formação. Você só não vai aprender se não estiver com vontade, tá? Então nós precisamos estudar a Bíblia como livro, mas também precisamos estudar a Bíblia como mensagem de Deus. Paulo diz aos Tessalonicenses: eu dou graças a Deus porque vocês receberam a palavra do Senhor como ela realmente é, palavra de Deus. E é o prazer de todo aquele que estuda e expõe as Sagradas Escrituras apresentá-la como palavra de Deus. E como disse o pastor Antônio Gilberto, nós não apresentamos provas de que a Bíblia é a palavra de Deus para que creiamos nela. Nós apresentamos provas de que ela é a palavra de Deus porque cremos nela. E aí eu disse aqui três itens, 3 pilares, 3 razões semana passada, porque eu creio na Bíblia. Não vou repetir, obviamente. E a primeira que eu disse foi a sua expiração, o resultado da ação do Espírito Santo no coração dos seus escritores. E eu disse aqui e vou repetir: a Bíblia não é passiva de interpretação pessoal. Ninguém pode dizer: eu vou aplicar a Bíblia assim porque eu acho que na análise, no estudo das Sagradas Escrituras, por incrível que pareça, não cabe a minha opinião. A Bíblia tem uma mensagem central, direcionada, apontando para um propósito. E eu disse aqui numa das semanas que sempre que você estuda a Bíblia, você precisa perguntar no texto: quem disse? Por que disse? Para quem disse? Em que contexto disse? E como isto se aplica a mim? Estas 5 perguntas devem ser premissas de quem estuda a Bíblia com a disposição de entendê-la. Primeiro, quem disse? Segundo, para quem disse? Terceiro, por que disse? Quarto, em que contexto disse? E quinto, como isto se aplica a mim? Se eu não buscar esta compreensão, eu vou ficar fazendo a aplicação bíblica para atender o meu prazer, o meu interesse. E é justamente desse egoísmo imbecil que nascem as heresias, os ensinos equivocados. Segundo, eu falei aqui semana passada, creio na Bíblia por causa da sua orquestral harmonia, sua unidade de pensamento. Você pode encontrar divergência em relatos que se dizem respeito a aspectos geográficos, divergências leves, nenhuma será discrepante. Mas a Bíblia não tem discordância, discrepância, divergência doutrinária, histórica ou científica. Não existe Pedro contradizendo algum texto que foi escrito antes dele, ainda que ele não conheceu quem escreveu. O pensamento ganha sequência. Não é possível reunir 40 escritores ao longo de 1600 anos, que viveram em regiões diferentes, circunstâncias diferentes, ambientes diferentes, com atividades diferentes, níveis culturais diferentes. Um escrevendo nas campinas, o outro no palácio, o outro em prisões, um em navio, o outro no deserto, outro no calor da batalha. E o pensamento deles ganhar sequência, lógica, bem dirigida. Precisa haver um maestro conduzindo esta elaboração, e este maestro é o Espírito Santo.
Terceiro, eu disse aqui, creio na Bíblia, porque eu creio em Cristo. Não dá para crer em Jesus e não crer na Bíblia. É paradoxal, é contraditório. Então, creio na Bíblia porque creio em Jesus. Jesus a usou, Jesus a ensinou, Jesus a ministrou, Jesus a cumpriu. Quero dar sequência com os irmãos, até porque eu preciso que esta igreja, aqueles que me ouvem ao redor do Brasil e do mundo, que nós não sejamos inflamados por um modismo secularista, materialista, que está colocando em dúvida a veracidade das Escrituras. Como disse Santo Agostinho, se eu encontrei um erro na Bíblia, o erro não será da Bíblia, deve ser do copista, de uma tradução mal feita, ou o erro estará em mim mesmo que não consegui compreendê-la. Então, em quarto lugar, eu creio na Bíblia por causa do testemunho do Espírito Santo no coração do crente. Vou repetir, eu creio na Bíblia por causa do testemunho do Espírito Santo no coração do crente. Cada pessoa que aceita em Jesus a salvação e o tem como Salvador, é algo imediato, natural, espontâneo, extraordinário. O Espírito Santo gera neste indivíduo a aceitação à autoridade das Sagradas Escrituras. Ninguém decide seguir a Cristo e rejeita a Bíblia. É uma operação imediata do Espírito Santo no coração daqueles que recebem a Jesus como Salvador. No Evangelho segundo João, capítulo de número 7, versículo de número 17, o Senhor Jesus declara que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de reconhecer que a minha doutrina, que a doutrina que eu ensino é dele. E que eu, disse Jesus, não falo por mim mesmo. Na epístola aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14 e 15, Paulo diz assim: quem? O Espírito Santo, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Ora, o Espírito Santo é quem gera no interior do crente fé. O Espírito Santo é quem gera no interior do crente submissão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, Paulo diz assim: ora, prega a palavra. Mas o Espírito Santo expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É na segunda epístola que ele diz: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Paulo está dizendo que haveria um tempo, e eu ouso dizer que esse tempo já está pleno e operante, que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. O que é apostatar da fé? Apostasia não é afastamento da comunidade eclesiológica, da comunidade cristã, da igreja. O indivíduo que deixou de congregar, se desviou da igreja, voltou para a sua vida pregressa, não significa que ele apostatou da fé.
Apostatar da fé é negar as verdades divinas como se elas fossem malignas. Por exemplo, no dia que o pastor Josué Brandão subir nesse altar, que Deus o proteja, para anular as verdades bíblicas e dizer que elas são mentira, é um ato, é uma manifestação de apostasia. Então, apostatar da fé é negar as verdades do Evangelho. O texto diz que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então, o Espírito Santo gera no crente sensibilidade à palavra, enquanto que o espírito maligno gera no indivíduo resistência à palavra. Paulo diz no texto que nós lemos, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O irmão não vem aqui toda terça-feira há 11 anos. Eu prego em Feira de Santana toda terça-feira há 20 anos. Eu prego a palavra de Deus, vai fazer 31 anos. Fala a verdade, se fosse mero pensamento humano, você teria a paciência de continuar vindo para ouvir? É o Espírito de Deus que vai gerando na tua alma a confirmação da palavra, operando em nossa vida a ação de Deus. Então eu creio na Bíblia por causa do testemunho do Espírito Santo na vida do crente. Quinto, eu creio na Bíblia por causa do seu cumprimento. Eu poderia lhe apresentar centenas de profecias registradas nas Sagradas Escrituras que já se cumpriram. Centenas. Tudo que a Bíblia disse de Jesus se cumpriu. Se o irmão ler o Salmo 22, você vai ver de maneira específica o sofrimento do Cordeiro na cruz. Isaías fala do nascimento de Jesus com uma autoridade e uma propriedade tão absoluta, que sempre que Isaías vai falar sobre Jesus, ele conjuga o verbo no passado, como se já tivesse acontecido. Ele está profetizando 700 anos antes de Jesus nascer, mas ele coloca o verbo no pretérito. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem deu crédito à nossa pregação, pois foi subindo como renovo, era homem de dores. É tão própria e movida de autoridade a mensagem do profeta, é tão certa que ele a declara como fato ocorrido. Tudo que a Bíblia diz sobre Israel se cumpriu. E o que não se cumpriu ainda está em franco cumprimento. Não há como duvidar das Sagradas Escrituras, da sua fidelidade, do seu cumprimento, dos fatos que ela narra e expõe.
Ezequiel 37 revela o desterro de Israel e a sua volta. Isaías fala dos judeus voltando para a sua terra, voando como pombas, olhando pelas suas janelas. Quem é no nosso tempo qual é a condição que o homem tem de voar como pombas e olhar por janelas? Isaías está falando de avião. Correrão de uma parte para outra parte. Isaías está falando, irão de mar a mar, de continente a continente. Eu já jantei no Brasil e tomei café da manhã na Europa, de mar a mar. A ciência se multiplicará. Não há como achar que isto é por acaso. quase 300 anos antes de Ciro nascer, o profeta é usado por Deus em Isaías 44 e o chama pelo nome. Quase 300 anos antes dele nascer. Josias também é mencionado pelo nome quase 300 anos antes do seu nascimento. 450 anos antes de Israel se tornar cativo no Egito, Deus diz a Abraão: a tua descendência será cativa no Egito. Tudo aquilo que está escrito nela se cumpre, se confirma. E o incrível, milhares de anos antes de eu e você sermos salvos, a Bíblia já está dizendo a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma profecia messiânica. Nós somos alcançados através de Jesus, que é da descendência de Abraão. Antes que os 4 maiores impérios da história se levantassem, a Bíblia já falava de Babilônia, Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. E a Bíblia já fala do império do anticristo, e ainda diz que ele vai se levantar e será daquele que já foi. É só ir para o mapa. O império do anticristo vai se levantar da mesma base geográfica onde se estruturava o Império Romano. Está escrito. Como descrer, como duvidar? É claro que você tem o direito de dizer: não creio na Bíblia. E eu, o distinto direito de ser educado e aceitar que você não creia, mas uso do mesmo direito para declarar que eu creio que a Bíblia, em todas as suas páginas, é a palavra de Deus, e ela revela para mim o pensamento de Deus para guiar a minha vida. Tudo bem que tem uns irmãos que gostam de uma... Essa Bíblia aqui é uma das minhas primeiras Bíblias, tá? Está toda rasgadinha, mas eu gosto dela. Já mandei restaurar umas 3 vezes, mas ela não aguenta mais. E alguém há de olhar para mim e mencionar que o texto é ultrapassado, que o texto é vencido, que ele não se aplica mais ao tempo. Amigo, vencido é o asfalto, ultrapassado é sua roupa fora de moda, seu celular que só tem validade de 1 ano porque o fabricante já está lançando um modelo recente. A palavra de Deus permanece para sempre. Só quem crê, diga glória a Deus, diga aleluia, louve ao Senhor. 6º lugar, porque eu creio na Bíblia. Creio na Bíblia por causa da sua influência nas pessoas e nas nações.
Nenhum livro na história influenciou o mundo como a Bíblia. Até os seus inimigos precisam admitir isto. Os fundamentos do sistema econômico, educacional, jurídico e científico têm base nas Sagradas Escrituras. Os fundamentos do capitalismo, construído no seu pensamento mais profundo, denso e amplo, nas Institutas de Calvino, são oriundos do ensino bíblico de como o mundo se organiza sistêmica e economicamente. O modelo de ensino e educação praticado nas escolas hoje remonta dos tempos bíblicos, sobretudo no período da diáspora, quando os judeus estabeleceram sinagogas para funcionarem como escolas, para educar os seus cidadãos desterrados nas províncias do império. Então o que você conhece como escola hoje tem fundamento bíblico. A função de professores e mestres está construída no pensamento bíblico. Sistema de governos, princípios hierárquicos, formação hierárquica, pensamento jurídico, as próprias leis do Império Romano remontam do Pentateuco. Ninguém influenciou o mundo como a Bíblia. Mostre-me um livro capaz de transformar o homem como a Bíblia. Me mostra um. Comentarista e pensador cristão chamado de Mayer diz que o melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ela forma. Nações que sem a Bíblia eram tiranas, violentas, a partir da Bíblia foram transformadas. Pense nisso a partir do Império Romano, quando Roma descobriu que não tinha como vencer os bárbaros. Porque Roma estava acostumada a enfrentar exércitos organizados com estratégia e tática de guerra. E os bárbaros não tinham exército organizado, não tinham estratégia nem tática de guerra e não atacavam em campo de batalha. Eles estavam minando as fronteiras do império. O Império Romano não tinha como vencer os bárbaros. Declara-se o cristianismo religião oficial do império, porque só a pregação do evangelho poderia domar os bárbaros, a fim de que eles fossem convertidos à fé. Pense na velha e antiga Inglaterra, cruel nas suas invasões, dura nas suas colonizações, impiedosa nas suas explorações. E quando o evangelho é pregado na Inglaterra, Deus seja louvado pela vida de William Tyndale, o homem que deu a sua vida para que as escrituras chegassem na casa dos ingleses. No dia que o rei pegou William Tyndale, ou Tyndale, ou como você preferir, colocou em cima de uma fogueira, e a Bíblia dele aberta na frente, e diz para ele: desiste disto, nega, pede clemência, e você será salvo. Ele disse: morro uma vez, e se eu pudesse ressuscitar, ressuscitaria, e morreria outra vez. E se pudesse, ressuscitaria e tornaria a morrer, morreria e ressuscitaria tantas quantas vezes fosse possível, até que a Inglaterra reconhecesse a Jesus como Senhor desta nação. A explicação para a mudança na Inglaterra é a Bíblia. A ponto de, quando Napoleão Bonaparte pergunta à rainha da Inglaterra qual o segredo do poder
da Inglaterra, a rainha estende a mão e diz: este livro, Alteza, este livro é o segredo para o poder da Inglaterra. A Bíblia influenciou o mundo. E olha bem nos meus olhos, a Bíblia influencia você. Se não influenciasse você, você não estava aqui ouvindo. A Bíblia influencia o presidente e influencia o menor dos homens. A Bíblia influencia o nobre e o plebeu, o doutor e o indouto, o rico e o pobre, o homem carregado de moral e aquele que perdeu a moral. É impossível alguém ter contato com as Sagradas Escrituras e não ter o seu pensamento provocado pelo pensamento sagrado. É Deus revelado, se manifestando e influenciando o mundo. Eu estava pregando em alguma igreja certa feita sobre a parábola do filho pródigo. E eu falei sobre as 7 afrontas de Jesus ao pensamento judaico na parábola do filho pródigo. Como Jesus escracha toda a tradição judaica naquela parábola. Quando terminou o culto, chegou a mim um homem e ele disse: sou judeu. Nunca tinha pensado em Jesus sob essa perspectiva. Eu gostaria de estudar mais sobre ele. Na nossa viagem a Israel, o nosso guia judeu, no dia que nós atravessamos o mar da Galileia, ministrando sobre os milagres que Jesus operou ali, ele chorava no barco. No outro dia, nós fomos ao Getsemane, ao lugar do Calvário. E no terceiro dia fomos ao túmulo e lá servimos a ceia do Senhor. Ele chegou para mim e disse assim: Bíblia, que até hoje ele não me chama pelo nome, ele me chama de Senhor Bíblia. Senhor Bíblia, eu não sei o que está acontecendo, eu sou judeu, eu não tenho que sentir o que eu estou sentindo, mas essas coisas que vocês estão falando está mexendo muito comigo. Eu gostaria de conhecer mais sobre o judeu chamado Jesus. Então eu creio na Bíblia por causa da sua influência nas nações e nas pessoas. Pegue os melhores escritos da história. Pegue os escritos de Platão, de Sócrates e de outros grandes pensadores. Tire o melhor deles, as joias dos grandes pensadores da história. E quando você pegar as maiores e mais abundantes verdades desses homens, todas juntas, elas não se equiparam às verdades que estão registradas no livro sagrado. As verdades que eles ensinam são baseadas em suas convicções, servem para eles e a maioria delas servem apenas para o seu tempo. As verdades sagradas se aplicam em todo tempo, em todo lugar, em qualquer época, em qualquer circunstância e em qualquer língua. Fala sério, você devia dar um glória a Deus assim, bem gostoso. É que nós, sabe qual é o nosso problema? Já vou terminar. Nosso problema é que nós temos acesso à Bíblia e acesso livre. Eu tenho um obreiro auxiliar aqui, irmão, que eu não consigo trabalhar com ele. Eu queria tirar ele do púlpito. Nós temos acesso livre à Bíblia. Alguns de nós têm mais de um volume em casa, quer ver? Quem tem mais de um volume da Bíblia em casa? Levanta a mão. Que delícia! Olha lá, irmão Odília disse que tenho 22 volumes. Eu tenho em casa algumas versões. Eu ganhei na Inglaterra uma versão da Bíblia que quase eu pago o excesso de bagagem para trazer. Deve pesar uns 15 a 17 quilos. Uma versão de 1617. Da Universidade de Oxford.
Encontrei uma Bíblia outro dia e adquiri, e não vou dizer os detalhes, mas ela é uma versão de 1812. Só que, como nós temos acesso livre, é assim: eu gosto de piscina enquanto não tenho piscina em casa. Depois que eu tenho piscina em casa, eu não entro mais, porque afinal de contas eu entro na hora que eu quiser. Pergunta para um cristão cubano, pergunta para um cristão chinês, pergunta para um cristão do Camboja, para um cristão de Laos, da Coreia do Norte, para um cristão do Afeganistão hoje, quanto vale uma Bíblia? Porque eles não têm acesso, então eles já estão pedindo a Deus que lhes permita. Se a igreja brasileira fosse convertida em seu raciocínio e aprendesse a valorizar a divina Escritura para a sua prática e fé. Porque eu creio na Bíblia. Creio na Bíblia e já termino, por causa da sua atualidade. O tempo não afeta a Bíblia. A Bíblia nunca fica velha. Do modo que os homens se jactanciam de que são inteligentes, sábios e donos da verdade, do modo como os homens querem reformar todas as coisas, até o planeta, prolongar a vida, ninguém ousou ainda escrever um livro melhor e mais amplo do que a Bíblia. De vez em quando aparece alguém sugerindo atualizar, reformar uma casa que já está construída no edifício. Pega o terreno vazio e constrói uma. Por que os homens ainda não ousaram sentar? Os 40 melhores. Por que os 40 melhores não se organizaram ainda? Com tanto dinheiro, trilhões são gastos para inventar uma vacina. Por que não reuniram os melhores e não investiram trilhões para escrever um livro melhor, mais amplo, mais atual, mais abrangente, mais transformador, mais profundo do que a Bíblia? Por que deixar um bando de cristãos alienados, malucos, crendo que ela é a palavra de Deus, se nós podemos escrever um livro mais atual, carregado de ciência, filosofia, antropologia e todo o conhecimento humano? Por que ninguém ousou ainda? Porque a Bíblia não é resultado da ousadia do pensamento humano. A Bíblia é resultado do coração de Deus querendo se revelar ao homem. Cadabastura madagastu copia fai lebagas. Toda a escritura é divinamente inspirada. Não foi, não será. Toda a escritura é. Achando eu as suas palavras, logo as comi, e elas são, não foram, não serão, são gozo e alegria para o meu coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, não é virar, não veio, vem, eterno presente linear, vem ao amanhecer. Não seria lícito colocar virar, já que é o amanhecer e eu ainda estou na noite, mas ela vem. Por que ela vem? Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Assim como a chuva cai do céu e para lá não torna, assim a minha palavra, ela não tornará para mim vazia, mas ela se cumprirá naquilo para que a enviei. Ai, que via passada garraio, suride gamandura bagaço, sofia faz. Porque eu creio na Bíblia, por causa da sua atualidade. Tem que parar. Eu tinha mais 3 coisitas para dizer. Deixa só eu citar e não comentar. Vou fazer esse exercício agora. Treinando o pensamento. Creio na Bíblia por causa da sua transculturalidade. Creio na Bíblia por causa da sua transculturalidade. Ela fala com o ocidental e com o oriental, com o civilizado e com o não civilizado, com quem mora na cidade e com quem mora na floresta. Ela fala com quem mora na metrópole e com quem mora na aldeia. Ela fala com o doutor e com o indouto. Ela toca a mulher de Pilatos e toca a multidão lá fora. A Bíblia pode ser pregada nas selvas africanas e nas metrópoles de concreto. Ela pode ser pregada nas aldeias da Amazônia e nos escritórios mais luxuosos. Ela suporta ser traduzida para diversos idiomas e não perde a sua essência. E sabe o que é incrível? Oh, glória a Deus! É que quem lê a Bíblia nunca pensa que ela foi escrita para outra pessoa. De alguma forma ela fala com cada um pessoalmente. Você lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não parece que aquilo foi escrito por Davi para os judeus do seu tempo. Você lê o Salmo 23 como se ele estivesse sendo escrito para você exatamente agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém ouve esse versículo pensando nos judeus de 2000 anos atrás. Quem ouve esse versículo recebe como se Jesus estivesse dizendo para você mesmo. Eu estava pregando na Alemanha. No meio da minha pregação entraram 2 gigantes de 2 metros e companhia. Ninguém foi perto deles para perguntar de onde eram. No meio da pregação eles começaram a chorar, a coçar os olhos. Na hora que eu fiz o apelo, os 2 gigantes vieram à frente. Só que os caras não falam português, nem falam alemão. Eram noruegueses, chorando. Mas chorando por quê? Você não entendeu nada do que eu disse. Um irmão lá identificou que era norueguês, e o pastor telefonou para um irmão que já havia morado na Noruega. O irmão não estava no culto. O pastor fez o irmão vir no culto. Quando o irmão chegou, nós já estávamos jantando no salão da igreja. Quando o irmão foi conversar com eles, eles disseram: eu não entendi nada do que ele disse, mas enquanto ele falava, o coração tremia, batia mais forte. Como? Vai ler os pensamentos de Marco Aurélio, de Platão, de Sócrates. Discorre os pensamentos dos grandes Césares, dos czares, dos grandes filósofos. Leia Paulo Coelho, quem você quiser, leia, para ver se transforma o coração de alguém.
mas as sagradas escrituras penetram como espada afiada. Samadai, Elavasuyamai. Ai, Suriabadagasuri, Mandurabadagashamai, Lugabai. Suriamai, Sura Mandura Badagai. Eu tenho 47 anos. Não conta para ninguém, por favor. Cresci ouvindo a Bíblia. Quando meu pai viajava e trazia presente para mim, acredite, ele trazia a Bíblia. Ainda lembro do dia que ele não trouxe uma Bíblia, trouxe um disco de vinil. Era uma pregação. Tirou toda a minha chance de não querer Bíblia. Fui para a faculdade teológica em 1991. E quando terminou, depois eu decidi fazer outra. Eu decidi estudar a Bíblia, eu decidi aprender sobre a Bíblia. Às vezes eu fico horas inteiras, durante dias, semanas, estudando o mesmo assunto. Às vezes dá nó e eu preciso levantar e sair andando para desfazer o nó. E ela ainda me surpreende. Quando eu a leio, eu ainda tenho a sensação que não entendi nada. Como eu não vou crer na sua superioridade? E eu concluo: creio na Bíblia por causa da sua imparcialidade. Os homens nunca escreveriam um livro que condenaria a eles mesmos. Os homens jamais escreveriam um livro que condenaria os pecados que lhe dão prazer. Os homens jamais escreveriam um livro que seria uma espada pendurada sobre a sua própria cabeça. A Bíblia que revela a amizade de Abraão com Deus, também mostra seus fraquejos. A Bíblia que nos apresenta Adão, a imagem e semelhança de Deus, nos mostra quando ele peca contra Deus. A Bíblia que nos apresenta a autoridade e a intimidade de Moisés, revela suas crises. A Bíblia que nos mostra Davi, suas virtudes, seus salmos, seu coração segundo o coração de Deus, revela suas loucuras. A Bíblia que nos dá sanção. Tes messages au fond du sac, et moi le cœur en vrac. J'ai gardé ta tasse fêlée, comme un mot mal terminé.
Sur la table, un ticket plié, ton parfum sur le canapé. Je fais semblant d'aller bien, mais ça revient de loin. Dis-moi pourquoi ça tient encore quand tout en moi te dit dehors. Je ferme les yeux, je te revois, et dans ma tête tu reviens 3 fois. Dernier accord, dernier décor, je tourne encore autour de ton corps. Dernier accord. Oh. Tes messages au fond du sac, et moi le cœur en vrac. J'ai gardé ta tasse fêlée, comme un mot mal terminé. Sur la table, un ticket plié, ton parfum sur le canapé. Je fais semblant d'aller bien, mais ça revient de loin. Dis-moi pourquoi ça tient encore quand tout en moi te dit dehors. Je ferme les yeux, je te revois, et dans ma tête tu reviens 3 fois. Dernier accord, dernier décor, je tourne encore autour de ton corps. Dernier accord. Oh. Tes messages au fond du sac, et moi le cœur en vrac. J'ai gardé ta tasse fêlée, comme un mot mal terminé. Sur la table, un ticket plié, ton parfum sur le canapé. Je fais semblant d'aller bien, mais ça revient de loin. Dis-moi pourquoi ça tient encore quand tout en moi te dit dehors. Je ferme les yeux, je te revois, et dans ma tête tu reviens 3 fois. Dernier accord, dernier décor, je tourne encore autour de ton corps. Dernier accord. Oh. Tes messages au fond du sac. O pequeno sol destruidor, o herói bíblico digno de quadrinhos, mostra as suas infantilidades e o seu fim. A Bíblia que revela a sabedoria de Salomão também revela a sua idolatria. Os homens jamais escreveriam um livro que expusesse de forma tão escrachada os seus defeitos. Eu acho isso incrível, porque o Espírito Santo usou homens para escrevê-la, mas não lhes deu o direito de omitir os seus próprios fracassos. A Bíblia que revela a revelação de Pedro sobre Jesus, depois mostra ele negando o mestre. A Bíblia que nos dá Paulo, o apóstolo dos gentios, lhe apresenta perseguindo e matando cristãos. Ela é imparcial. É por isso que eu creio na Bíblia. Porque quando a leio, ela não é como um espelho sujo que desfoca a imagem. Ela me revela exatamente onde existe uma trinca na imagem que está sendo refletida. Fica de pé, por favor. Por que os homens não gostam da Bíblia? Por que é melhor pensar em reformá-la? Porque é mais cômodo reformar o livro do que transformar o coração. Mas esse é o desafio do Espírito Santo conosco. O desafio do Espírito Santo conosco é fazer com que nós nos submetamos à vontade divina. E sabe o que é lindo? O Deus que poderia impor tudo ao homem, não impõe nada. É difícil entender um amor assim, porque eu te amo, então eu exijo que você corresponda. Eu te amo, então eu exijo que você me agrade. Eu te amo, então eu faço questão que você
Faça tudo para atender o meu desejo, porque afinal de contas eu estou te dando o melhor que eu tenho, que é o meu amor. Deus, eu te amo. Posso impor minha vontade sobre você, mas você não tem que me obedecer por imposição. Olha que coisa incrível esse coração. Deus olha para mim e para você e diz assim: eu te amo. Se você me amar, eu te amo. E se você não me amar, eu te amo também. É difícil para a mente humana, lapidada pelo romantismo dos contos das 1001 noites. Nós, com os nossos conceitos de amores novelescos, que entende que o amor é cego. Não, nós não temos como compreender o Deus revelado nesse livro, cujo amor não é cego, ele vê exatamente tudo, mas nos quer mesmo assim. Isso é um escândalo, isso chega a ser uma afronta. Ontem eu falei sobre isso numa live, e eu disse como Paulo esmaga Filemon pelo amor. Ei, nós somos atropelados todos os dias pelo amor de Deus, que não aceita pecado, mas não nos joga no inferno. Em seu amor, pela sua palavra, ele condena nosso pecado e apresenta o caminho da restauração e da redenção. É por isso que eu creio na Bíblia. E enquanto eu for pastor desta igreja, e não sei por quanto tempo serei, nesse altar não se prega outra coisa senão a Bíblia. Ainda bem que eu não sou o único pregador do mundo, e nem sou o único pregador desta igreja. Mas se fosse, todos os dias se pregaria a Bíblia, porque ela é o único livro capaz de transformar a nossa mentalidade, os nossos sentimentos e o nosso comportamento. Coloque a sua mão no peito e diga comigo: Senhor, eu escondo a tua palavra no meu coração, e eu te peço, aplica esta palavra em mim de tal modo que eu mesmo não me reconheça transformado por esta palavra.